Ei pessoal, bem-vindos! Meu nome é Lívia e hoje a gente vai continuar aí a saga da ressonância harmônica. Eu tô na terceira onda, já tô finalizando, né? Eu acho que faltam menos de 30 dias para mim terminar a terceira onda, então eu queria compartilhar com vocês o que tem acontecido aí nesse processo. Eu tive o salto quântico que é prometido lá no sétimo mês. Ê, parabéns pra mim! Deu tudo certo, mas, todavia, entretanto, não tudo é flores. E aí eu vou falar também das dificuldades que eu tô tendo, mas com uma mudança muito grande de paradigma, de ponto de vista. E eu acredito que muita coisa resignificou na minha vida. E esse é justamente o assunto que a gente vai tratar hoje. Então fica comigo até o final para você se inspirar, para você... gente, para vocês... Às vezes vocês se identificam com a minha história, com a minha vivência, e isso possa ajudar vocês de alguma forma. Eu espero de coração que o meu vídeo chegue aí no seu coração e que isso possa ser uma inspiração para você. Bom, gente, vamos lá. Quem me acompanha aqui no início, e se você caiu aqui de paraquedas, tem vídeo desde a primeira onda, eu passei muito perrengue. Tem vídeo aqui que eu tô quase chorando, né? Então, hoje vir aqui falar pra vocês com alegria, com satisfação no coração, pra mim é uma conquista imensa. E o professor Hélio, ele fala que no sétimo mês a gente tem um salto quântico, uma virada de chave. Desde que eu me entendo por gente, a minha vida ela é cheia de desafios, né? Desde lá da infância, pais separados, morei na casa de terceiros, uma rede familiar muito fora, né, dos padrões que uma criança deveria ter, né? Então, assim, foi super desafiador desde a infância. Mas... E uma coisa que eu buscava, que aí vamos pausar um pouquinho. Uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre busquei e que eu nunca consegui alcançar foi aquele sentimento de realização pessoal, sabe? Eu me sentia muito perdida. Mesmo quando eu tava lá sendo a guerreira e tendo conquistas, inclusive, né? É muito louco isso, porque às vezes a pessoa de fora te enxerga e fala assim, nossa, mas a fulana de tal é muito batalhadora, a fulana de tal é muito guerreira, a fulana de tal é muito vencedora. Porque as pessoas, elas tendem muito a ver os resultados da gente, mas elas não têm a menor noção do que passa nos nossos bastidores. Então, assim, os meus conflitos internos, eu nunca fui de externalizar, até porque eu sempre passei uma imagem de uma pessoa muito forte, muito poderosa, muito destemida. Porque eu sentia real medo que se as pessoas vissem toda a fragilidade que tinha aqui dentro, eu ia ser simplesmente massacrada, né? Eu tava sozinha, eu fui mãe com 23 anos e fiquei sozinha, porque eu separei do meu marido na época, o meu filho tinha 6 meses de idade. Então, tipo assim, não tinha lugar para fragilidade naquele cenário. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser proativa, eu tinha que ser determinada, eu tinha que ser guerreira, eu tinha que ser tudo porque eu tinha que dar conta, né? E eu dei, graças a Deus, né, e toda a egrégora espiritual que me acompanha, todo o amparo, né, que eu tive da espiritualidade, porque eu não tenho esse amparo familiar, então eu sempre me apego muito à minha espiritualidade. Graças a Deus deu tudo certo. Meu filho já tá com 20 anos e ele é uma bênção, ele não me dá trabalho nenhum. O pai dele também sempre foi uma bênção na minha vida, porque sempre me ajudou demais, né? Apesar da gente ter separado quando ele tinha 6 meses, sempre foi presente, sempre me ajudou. Inclusive, quando o Rafael tinha 5 anos, ele tinha 4 para 5 anos, ele ia fazer 5 anos em abril, e no comecinho do ano, acho que fevereiro ou março, ele foi para casa do pai e ele ficou lá 14 anos. Não morando direto, morando direto, né? E ele ficava comigo todos os finais de semana. Então ele passava a semana toda na casa do pai e os finais de semana comigo. Isso começou para eu estudar, que teoricamente ia ser um período de 4 anos da faculdade,
Mas isso se estendeu por 14 anos, porque depois que ele já estava estabilizado lá, eu fiquei com muita dó de fazer o caminho reverso e trazer ele de volta, porque quando ele foi, ele não queria ir. Então ele meio que, tipo assim, era uma situação que era necessária, porque eu não tinha quem me ajudasse, então eu conversei com o pai dele super me ajudou. E falou, não, pode deixar ele aqui, que eu cuido e tal. Ele tem todo o amparo da família também, que ele mora com os pais. E eu não tinha isso, então ele abraçou essa causa para ficar com o Rafael durante a semana e eu ia estudar. Só que quando eu formei, que teoricamente ele poderia voltar para casa, ele já estava estabilizado lá, ele já estava na escola, ele já tinha toda uma vida e eu fiquei com muita dó de trazer ele de volta. Então eu fiquei o tempo todo confiando que não, quando ele tiver maior, ele vai fazer essa escolha. E assim, só eu sei o que eu passei durante esses 14 anos, porque eu me culpava muito. Mas quando ele tinha 19 anos, ele escolheu voltar para casa. 19? 18, 19, alguma coisa assim. Ele virou para mim e falou comigo assim, eu quero morar com você, o que você acha? Eu falei, ué, meu filho, eu vou amar. Até porque eu moro sozinha, eu não tenho marido e tal. Então, claro que eu queria, claro que eu gostei. Ele já tinha, porque ele sempre ficou comigo todos os finais de semana, né? Inclusive, isso foi uma coisa que eu costumo falar, que eu não tive muita vida social nesse período, porque todo final de semana era dedicado a ele e eu fazia questão de estar com ele. Então, quando ele decidiu voltar, nossa, foi maravilhoso para mim, né? E graças a Deus tem alguns anos aí que tudo tá dando tão certo, que as coisas estão... Sabe quando tudo vai se encaixando, assim? Eu falo que até a ressonância chegou na minha vida num momento, assim, maravilhoso, porque é um momento onde as coisas estão literalmente se encaixando, né? E com todas essas dificuldades, todas essas coisas que eu passei, apesar de toda essa... Nossa, como ela é batalhadora, como ela é guerreira, não sei o que, não sei o que. Gente, por dentro tinha uma sensação de frustração tão grande, sabe? Eu tinha um discurso interno, e eu vou falar mais disso lá na frente, que ele me jogava muito para baixo. Então, não importava o quanto eu conquistava por dentro, lá no meu íntimo, apesar, né, de eu me colocar assim, não, você dá conta, você consegue, você isso, você aquilo e tal, porque eu tinha que acreditar nisso, né, era só eu para me motivar mesmo, então eu tinha que acreditar que eu dava conta, que eu era capaz, que eu ia vencer e tudo mais, mas lá no fundo tinha uma insatisfação enorme, tinha uma frustração, tinha um monte de coisa que não era legal, um monte de sentimentos que não eram benéficos. E é justamente isso que pra mim, eu fico até emocionada, não vou chorar, que pra mim foi a virada de chave do 7º mês. Eu tenho experimentado, desculpa, gente, eu tenho experimentado uma satisfação tão grande, que eu nem sei. É maior do que eu. Sabe quando você percebe que você tá fazendo tudo certo? Que você tá no caminho certo? Que tudo vai chegar pra você no momento certo? Que toda aquela luta que você viveu valeu a pena? Que eu tô aqui, eu tô bem. A minha vida é maravilhosa. A minha vida é maravilhosa. E eu tenho meu filho. Gente, é tanta coisa boa. Eu fico emocionada porque não é que eu tenho tudo o que eu quero materialmente, não é isso. Mas é uma satisfação interna tão grande
E é justamente isso que eu nunca tinha provado na minha vida. O meu olhar, ele era treinado para ver a falta. Então não importava como que as coisas estavam acontecendo, eu sempre estava insatisfeita. Eu sempre queria mais. Eu sempre estava tudo ruim, sabe? Eu não conseguia valorizar as coisas que aconteciam. E hoje eu tô muito feliz. Ah, eu quero fazer coisas? Quero. Eu quero realizar coisas? Quero. Mas eu tô muito feliz. Então, eu acredito fielmente que esse foi o grande salto quântico que aconteceu na minha vida. Porque essa virada de chave, esse sentimento de satisfação, de realização, isso veio com a terceira onda. Tudo começou bem lá na segunda onda, né? Já tava tudo muito lindo. Mas na terceira onda eu experimentei uma consciência. Eu acho que essa é isso. Eu tive consciência de como a minha vida é abençoada. De como eu sou uma pessoa abençoada. E eu atribuo isso à ressonância. A todas as limpezas que eu pedi para serem feitas, né? Porque desde que eu pedi a primeira onda, eu só peço limpeza, cura, resignificação. Limpeza, cura, resignificação. Uma coisa que eu pedi e que eu reforcei o pedido, que eu acho que foi, assim, uma das coisas mais importantes que eu pedi, foi amor incondicional. Gente, peçam. Peçam, porque é um sentimento que te inunda de uma forma tão maravilhosa que é inexplicável. Inexplicável. Sabe essas picuinhas que a gente fica com os outros, com a gente mesmo, com os nossos afetos? Cara, tudo isso deixa de existir, sabe? Porque você só dá importância para o que realmente tem importância. Você tem tolerância, você tem mais sabedoria, você consegue olhar para si com generosidade e para os outros também. Então, sabe aquele dedo apontado, aquela fúria, aquela coisa, aquela necessidade de ter razão, de estar certa? Ela para de existir, né? Não que as pessoas não te magoem, não que você não se sinta triste, né? Esses dias no meu trabalho tem sido muito desafiador, porque quem me acompanha lá no comecinho fala que sabe que desde a primeira onda que eu pedi uma transição de carreira, e na segunda onda foi tudo tão lindo que eu até dei uma acomodada, pensei, não, é aqui mesmo que eu tenho que ficar, mas não é. E todos os desafios que eu tenho passado agora, que eu já acho que falta 30 dias mais ou menos para minha terceira onda acabar, ou seja, eu já estou há 60 dias da terceira onda e tem sido muito desafiador no meu trabalho. Eu tenho passado situações assim bem desagradáveis, de chegar ao ponto de cliente me pagar a menos por conta dele. A pessoa simplesmente decidir descontar o tanto que ela tem que me pagar. Até isso eu vivi, que eu acho assim, o cúmulo do abuso. Eu acho, né? O cúmulo do abuso, quando uma pessoa se sente no direito de te pagar menos um serviço que foi executado com excelência só porque não saiu tudo do jeito que era programado. Eu trabalho com obra e obra tem imprevistos, né? O meu serviço ele é terceirizado. Então, infelizmente, eu dependo de pessoas. E por causa de alguns contratempos que teve na obra dessa cliente, ela se sentiu no direito de descontar um valor que não foi alto, mas eu achei tão abusivo a atitude dela e isso me deixou muito chateada.
E nada acontece por acaso, né, gente? Quando a gente atrai situações para o nosso campo, aquilo tá falando com a gente de alguma forma. Então é muito importante que a gente esteja atento ao que aquilo quer te dizer, né? O que significa essas situações de conflito, para você não achar que é só uma pessoa filha da puta que cruzou meu caminho. Não, nada é por acaso, né? Que ela é uma pessoa de índole duvidosa, não temos dúvida, mas aquilo quer me dizer alguma coisa. E eu entendi que, tipo assim, o meu caminho não é esse, né? E o Hélio fala, ontem mesmo eu vi um corte, que eu sigo ele, e eu vi um corte dele falando, quando você tem um chamado e você pede coisas grandes, você não consegue, eu não vou conseguir ficar vendendo piso, sabe? Se eu peço coisas grandiosas para minha vida. E não é que o meu trabalho não é digno, não é isso. Meu trabalho é uma maravilha. Meu trabalho paga as minhas contas, meu trabalho é uma bênção. Mas eu não vou conseguir ficar fazendo aquilo, porque eu peço para mim coisas muito grandiosas. E eu não peço isso em relação à matéria, eu peço de crescimento. Não tem como você se desenvolver, você crescer, você se purificar, você para ficar fazendo uma coisa que a pessoa se sente no direito, né? De descontar lá até do seu pagamento uma coisa quando não sai 100% do negócio dela. Não é sobre isso. Não é que a gente tem coisas maiores para fazer, porque isso é coisa do ego. Não é isso. Talvez eu não esteja conseguindo, sabe, expressar. Mas eu acredito que a gente consegue fazer a diferença. Nem que seja no seu mundinho ali, sabe? Na sua família, na sua comunidade, no seu bairro, no seu prédio. Tem como a gente fazer coisas maiores. E quando a gente fala de propósito, né? Que a gente tá aqui para servir, servir, servir. Já diz, né? Como já diz o Hélio, a gente tá aqui para servir, servir, servir. E a gente que tem acesso a essa ferramenta, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Então, eu tô tendo uma ajuda que mais de 10 anos de terapia não trouxe para mim as benesses que 90 dias de ressonância, nem foi 90, né? 60, 80 dias de ressonância me trouxe o que 10 anos de terapia não conseguiu trazer. Então, por que você está sendo ajudada? Para chegar lá na frente você ter condição de levar isso para outras pessoas. Então, como que isso vai acontecer eu não sei, tá? Que eu não sei. Eu ainda preciso integrar tudo isso, mas eu acredito sim que eu estou sendo preparada para isso. E vim falar aqui com vocês é como se já fosse, assim, o primeiro passo, né? De me expressar, de mostrar minha verdade, de mostrar que é possível, né? Porque eu sei que muita gente assiste o vídeo e nem pediu a primeira onda ainda. Às vezes nem começou o caminho das palestras. Então, quando ela vê uma pessoa que tá falando que existia um buraco interno gigante e que com menos de 90 dias aquilo foi sanado, cara, isso é... A gente tem que valorizar isso. A gente tem que reconhecer que algo muito grande tá acontecendo aqui dentro, na minha cabeça, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. E isso tá reverberando com a minha centelha divina, com toda a minha existência, de tudo que eu já fiz, a não sei quantas encarnações para trás, né? Então, tudo o que eu tô vivendo agora é resultado disso tudo. Tá sendo feito um trabalho muito grande. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Isso tem que ser valorizado. E eu quero chegar um dia e poder retribuir de alguma forma
toda essa bênção que eu tô recebendo agora. Porque eu tô sendo abençoada. Fato. E eu quero muito ser preparada, usada para poder tocar a vida de outras pessoas. Como isso vai acontecer? Não sei. Mas tô aqui me colocando à disposição. Assim como lá na primeira onda, eu dei... quem fez o caminho das palestras sabe que o professor fala que a gente pode dar autorização para abrir os nossos chakras para atuação, né, das forças superiores, acessar o nosso campo energético e assim também despertar nossa centelha divina. Isso eu permiti lá na primeira onda. E eu acredito que de alguma forma isso agora, né, porque quando isso aflora e essa vontade, né, eu acredito que isso já é um trabalho sendo feito. Mas eu sei que isso só vai se manifestar realmente na minha vida quando eu estiver pronta para isso, quando eu estiver em condições disso. E que as ferramentas que eu preciso para colocar isso em prática também vão aparecer. Então eu tô tranquila, não tô desesperada, não tô... Vai dar certo. Então, gente, vir aqui falar para vocês dessa realização pessoal, para mim é muito importante, por quê? Porque eu quero inspirar vocês. Eu quero falar assim, façam, se permitam, vivam, se dediquem. Coloca lá pra tocar, velho, todo dia é um playzinho que você tem que dar, sabe? E eu entendo que nem todo mundo está vivenciando esse processo da forma tão serena quanto eu, porque isso é muito pessoal. E antes da ressonância, eu fiz muita coisa, né? Eu falo aqui, tem 10 anos que eu faço terapia. E terapia com psicólogo foi menos de 3 anos. Todos esses outros anos foi terapia de cura energética, Theta Healing, apometria, ayahuasca, mesa radiônica, tarô, tudo, gente, tudo que vocês pensar. Constelação familiar, Theta Healing. Oh, gente, tanta coisa que eu já fiz. Radiestesia, FT, tanta coisa que eu já fiz, que eu acredito que eu fui até preparada para chegar aqui, porque do jeito que eu era antes, se eu pegasse e tivesse uma catarse igual eu tive no primeira onda, eu nem continuaria. Só que até isso, hoje eu consigo ver que a catarse que eu tive na primeira onda foi totalmente desnecessária e foi eu que manifestei. Hoje eu consigo entender isso. Porque quando eu recebi a primeira onda, estava tudo lindo. Eu achei que estava errado. Eu falo isso num vídeo, lá nos primeiros. Eu achei que estava errado. Aí eu fui assistir de novo o caminho das palestras que fala da ressonância, o negócio lá que fala. E aí o Hélio explica. Ah, porque nos primeiros 30 dias é tudo maravilhoso. Aí nos 60, aí depois quando começa, depois dos 30 primeiros dias, aí começa a pessoa a pisar no freio. E aí começam as catarses. Quando eu ouvi isso, aí eu falei, ah, não, então tá tudo certo. Ah, então tá bom. Daqui a uns 30 dias a catarse vai começar. E foi batata. Eu pedi, de alguma forma eu manifestei isso na minha vida, né? E ela veio mesmo. E eu passei um pengão. Gente, tem vídeo aí que eu tô chorando, é de tristeza. Hoje eu chorei de felicidade, mas tem vídeo aí que eu tô quase chorando, é de desespero. Então, é importante até nisso, sabe? Até a gente ter essa consciência de que não precisa ser sofrido. Não precisa. Não precisa ser dolorido, não precisa ser sofrido, não precisa ser... As coisas, elas podem acontecer com serenidade. Mesmo que seja mudanças sutis. Porque são mudanças sutis. Se a gente parar para pensar, a gente já tá em setembro, eu comecei a fazer ressonância em janeiro, e na minha cabeça tosca de antigamente, eu achava que esse ano eu já ia estar fodona, assim, já ia estar pedindo. Eu pedi arquétipo do esportista lá no comecinho, né? Porque eu queria ir pra academia, queria malhar e tal. Velho, eu tô fazendo academia. Mas aqui,
Eu ainda não tô nem de longe sendo uma esportista. Nem de longe. Eu ainda me sacrifico para ir para academia. Eu vou ser obrigada. Eu não vou porque eu quero. Eu vou porque eu descobri aí questões de saúde que me obrigaram a ir tomar uma postura que, ó, você não tem escolha mais não. Você tem que ir, ou senão você vai ficar doente. Então, eu não quero ficar doente, eu vou para academia. Mas é isso que a gente tem que entender, porque antes da gente começar a ressonância, a gente acha que vai ser tudo mágico, que vai ser tudo perfeito, que vai ser... E não é assim. É um processo. A única diferença é que você começa a ser grata pelo processo. Você começa a entender o processo. E aí você começa a respeitar as etapas do processo. Então, hoje eu vou para academia, obrigada. Mas eu tenho consciência que se eu continuar, se eu tiver constância, e se eu entender, internalizar e resignificar o que isso vai significar na minha vida, daqui a meses, daqui a anos, os benefícios que eu vou ter a médio e longo prazo, aí que tá a grande sacada. Não é que eu vou ficar saradona igual eu pensei lá no começo. Não, chega dezembro eu já tô pronta pro verão. Já vou estar gatona pro verão. Não, não tô não. E eu vou ter que me esforçar muito se eu quiser ficar gatona em algum verão aí pra frente. Porque eu já tô com 40, vou fazer 44 anos agora e a tendência é só cair. Não tem tendência de ficar gatona não, a tendência é só despencar. Então eu que não abro meu olho até no branco não pra me ver se eu vou realmente conseguir ficar gostosa em algum verão aí pra frente. Não, vai ter que ter esforço. Mas, sabendo disso, se torna mais fácil. Qual o objetivo que você tem? Porque hoje eu malho pela saúde. Mas, a partir do momento que a saúde já estiver boa, aí a gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando aí as fases e vai chegar um momento que eu quero sim ficar gostosona, por que não? Não é assim? Então, façam, se dediquem, estudem, se entreguem ao processo, que eu acho que isso é o principal, sabe? Se entreguem ao processo. Mesmo quando estiver ruim, mesmo quando estiver difícil. Se abram, peçam isso. Peçam abertura. Abertura para passar pelo processo. Abertura para ser tocada pela onda. Quebra de paradigma. Mudança de ponto de vista. Gente, peçam, porque cada pessoa sabe quais que são as dificuldades, né? Eu era uma pessoa assim, cheia de limitações, cheia de crenças limitantes. Então eu sempre peço isso. Eu peço para limpar, tipo assim, limpar memórias de escassez, limpar sentimento de escassez. E aí eu peço para implantar um novo paradigma sobre dinheiro, implantar um novo paradigma sobre trabalho, entendeu? Sobre relacionamento, sobre saúde, sobre relação familiar, sobre amigos. Então, você pede para tirar o ruim e implantar uma coisa que você quer. E a minha estratégia é sempre essa, porque eu não peço nada material. Eu ainda não pedi nada material e eu acho que nem precisa, né? Porque o Hélio fala... alcançar o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A abundância é natural, gente. Prosperidade é natural. A natureza tá aí para provar pra gente. Tem tudo, a gente tem tudo, todos os recursos. Então, a abundância, a prosperidade, sucesso, dinheiro, o que você quer, né? É o que você quer. Porque às vezes tem gente que não quer e tá tudo certo. Então, o que a gente quer? O sucesso, ele é... O sucesso não, desculpa. A prosperidade, ela é natural, tá? A escassez não tá certo. Se a gente tá no processo de escassez, é porque tem alguma coisa errada. E eu ainda tô no processo de escassez, porque eu ainda sofro para pagar minhas contas, mas elas estão sendo pagas. E aí já mostra que alguma chavinha aí já tá sendo virada e que vai dar tudo certo, que já está dando tudo certo. E o mais importante para mim, gente, esse sentimento que tá no meu coração, ninguém tira mais. E daqui pra frente, eu acredito muito, muito, muito
que vai dar tudo certo cada vez mais e que eu vou ter muita coisa boa para contar para vocês aí ao longo dessas próximas ondas. Eu já estou fazendo a minha listinha lá pro meu questionário da quarta onda, porque por incrível que pareça, tá? Eu já percebi isso também. Quando você escreve o que você quer, não precisa nem da onda chegar, só de você escrever, aquilo já começa a se materializar na sua vida, tá? Então já escreve aí, ó, vai escrevendo aí que vocês querem também. Então, eu já estou fazendo a minha listinha da quarta onda, do que eu quero. E já tô. E vamos fazendo aí, porque diz que lá na frente tem outro salto quântico, minha filha. Ó, eu tô pronta. Só vem. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou vir atualizando vocês de como que tá essa loucura. Vamos ver se eu faço mais vídeos. Vamos ver. Eu tô conversando com o universo também, tô pedindo direcionamento, tô pedindo para ele me mostrar, para ele me direcionar, como é que é para ser, né? O que eu tenho que fazer daqui para frente. E eu acredito muito que o que tiver que ser, do jeito que tiver que ser, vai ser para o bem maior, né? Então, espero que você goste, dê o seu like, me conta aqui embaixo, né, como é que tá aí a sua jornada, se você se identifica com as coisas que eu tô falando, se o que eu tô falando tá te ajudando, tá te inspirando de alguma forma. E é isso, muito obrigada pela sua companhia, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.